E aí galera, tudo sussa? Ontem não teve vídeo porque choveu aqui em casa, então com chuva pega mais barulho de chuva do que barulho de voz do que eu falando. E depois a chuva fez com que ficasse sem luz, então fiquei sem vídeo pra postar. Não tinha como fazer muita coisa. Eu gravei outro vídeo também hoje, mas sinceramente achei que ficou uma bosta, então tô fazendo aqui esse improviso maneiro, mostrando um joguinho que eu gosto bastante, chamado Planetary Annihilation. Esse que é um jogo de estratégia em tempo real, um gênero que eu jogo pouco, na verdade. Assim, eu joguei vários jogos já, tem Civilization, eu acho que eu joguei, mas eu gosto particularmente desse jogo porque ele me parece um outro jogo brasileiro chamado Outlive. Um jogo que eu não vou trazer imagens deles aqui, porque é um jogo bem antigo, é bem velhinho. Procure na internet aí alguns vídeos dele, você chega a encontrar alguns gameplays, só que eu não consigo mais jogar esse jogo, ele é bem antigo. Eu acho que ele é antes de 2000, por aí. Mas era um jogo que era muito legal. Ele tinha essa temática assim de RTS. Ele era muito inspirado em StarCraft e essas coisas. Só que ele tinha um senso de humor muito legal. Uma coisa que falta bastante aqui no Planetary Annihilation. Por exemplo, todas as unidades tinham uma vozinha. Era todo em português. Isso dava muito mais características pro jogo, né? Era muito interessante. E um detalhe que ele era brasileiro mesmo. Então, tinha, por exemplo, tinha uma unidade que era explorador. Aqui nesse jogo tem uma unidade, esse carrinho, por exemplo, que é o Skitter, a unidade de exploração. Lá tinha, ele tipo, tinha uma voz de um motoboy que era que falava assim: "É, eu sei, chefe". Não, o helicóptero falava isso. "É, isso aí, chefe, você que manda". E era muito engraçado por causa disso. E eu gosto de RTS, geralmente eu jogo contra a máquina mesmo, não sou muito jogar online, pra ser bem sincero. Eu prefiro ficar aqui no meu esqueminha, aqui no meu mundinho, jogar do meu jeito. Eu tô aqui com. Nesse jogo, todos os times são iguais em unidades, mudando só a cor. Então todo o seu. A diferença é que, à medida que vai avançando o jogo, diferentes tecnologias são liberadas. Por exemplo, eu posso construir aqui uma fábrica avançada de aviões. Provavelmente meu inimigo não consiga. Mas talvez ele consiga, eu não sei. Essa é outra coisa, uma característica de RTS. Você só sabe o que o cara tem quando você consegue espionar ele e tal. E eu tenho esse jeito. Eu, por exemplo, uma coisa que eu não faço são unidades de exploração. Unidades de exploração são unidades que elas não têm ataque. Elas são rápidas, conseguem enxergar longe, mas não tem ataque ou defesa. Então eu prefiro ser um pouco mais lento e mandar os pessoal lento mesmo explorar, porque já tá explorando, já vão fazendo destruir as coisas e tal. E aquele negócio, eu faço. Perdão. E eu sou aquele tipo de gente que faz um exército gigante e manda em cima dos caras. Eu acho bem legal. Geralmente quando você chega num ponto do jogo, você tem dezenas de unidades. Você, tipo, chega a ter 200 unidades. É muito louco. Você manda tudo de uma vez e matar o cara. E nesse jogo você tem um capitão. Geralmente esse tipo de jogo você costuma ter alguma coisa principal, né? Seja um capitão, que é o seu personagem principal. É como se fosse o rei no xadrez. Se essa peça aqui for destruída, eu perco o jogo. Então tem que cuidar da segurança dele. Mas ele também é uma peça muito forte e consegue construir muitas coisas e consegue atacar, dando um alto dano. Tem peças construtoras, nesse caso aqui tem esse timezinho. Quanto mais peças construtoras você colocar, mais rápido elas constroem, é acumulativo. Então é um risco e recompensa, não, é um custo-benefício, né? Tem que ver se vale a pena. E nesse jogo, você pode. Os
capitães são basicamente skins, mas você tem loadouts diferentes. Cada loadout tem suas próprias características. Esse, por exemplo, ele já vem com todas essas unidades, essas fábricas de veículos, robôs, aeronaves. Alguns capitães não vêm com nenhum, e aí você precisa conquistar esses loadouts. Alguns vêm com só um ou outro, e eles são bons nisso e tal. Eu não conseguia. Eu perdi o meu save antigo, mas a minha unidade favorita era que ela é uma que não vem com nenhum negócio de construção, mas é um capitão que ele é especialmente rápido e forte. Então é muito engraçado porque eu consigo construir metade do mapa em cima da base inimiga antes do inimigo conseguir construir, sei lá, 2 casinhas. É muito engraçado. Mas uma coisa interessante desse tipo de jogo é a forma como ele funciona. Assim, você tem que fazer estratégia, tem que pensar de uma forma progressiva. Eu esqueci de falar. A desvantagem desse capitão é que ele não tem nenhuma. Eu não tenho como fazer defesas. A única defesa que eu posso fazer é essa daqui, que é uma defesa anti-orbital. Inclusive, esse jogo, uma coisa que é muito legal desse jogo é que alguns mapas tem 2, 3, 4 planetas. Você pode viajar entre os planetas. Você pode fazer armas que literalmente destrói planetas. Por exemplo, a Estrela da Morte aqui. Que é a Planetary Annihilation do nome do jogo. Tem a expansão Titans, que também funciona como o segundo jogo. Essa expansão não tenho ainda. Quando eu tiver uma promoçãozinha eu vou pegar e tal. Pra mim é até barato, é que eu tô com preguiça de pegar. Porque como eu tenho o jogo base, o jogo 1, a expansão é baratinho, tipo, acho que uns 8, 10 reais. Mas eu vou pegar quando eu quiser. Quando eu quiser não, quando der. E dá pra fazer tipo míssil nuclear, assim, usinas, um monte de coisa. É muito legal por causa disso. Tipo, é um jogo de. Você pode destruir as coisas e ele pega bastante no poder de fogo, sabe? E aqui eu mandei minha galera atacar aqui desse lado, atacar o outro esquadrão. Com certeza esse pessoal vai ser destruído. Olha aqui como é. Uma coisa que é bom jogar contra a máquina é meio burra. Então ela fica atacando uma usina destruída e não percebe que a usina destruída funciona como uma barreira. Aí até que ela eventualmente some. Então deu uma boa vantagem usar isso a seu favor. Meu objetivo aqui também é destruir o capitão deles. Então os dois times têm esse mesmo objetivo, destruir o capitão inimigo. E uma grande vantagem de ter robôs é que a melhor unidade de reparação é dos robôs. Então, é dos bots, no caso. Só que esse jogo ele tem uma questão que é um pouco chata. Assim, não é que é um pouco chata, mas é um pouco tediosa que nenhuma decisão tem muito peso. Assim, por mais que... A menos que você esteja jogando no modo hardcore, uma derrota, uma vitória é só uma questão de um round a mais para você jogar. Você não precisa enfrentar o inimigo, matar todos os inimigos numa guerra planetária. Você pode partir direto para um embate contra os bosses assim que você descobre onde eles estão. O que é uma coisa muito difícil se você conseguir ganhar, mas bom, cada um pode ter. Às vezes a pessoa tem uma estratégia muito boa, então pode ser que elas consigam ganhar mesmo com os loadouts mais básicos. Eu não tenho a menor chance. Mas como as unidades são todas robôs, não tem muito... Não tem, tipo, muito apego às unidades. Né? Não tem uma unidade que eu olho aqui e eu fique triste por perder ela e tal. E quando meus capitães são derrotados, tudo que eu preciso é começar um novo round e tentar de novo com outra estratégia, porque o capitão fica. Só no modo hardcore que aí a derrota é uma derrota mesmo.
Mas tem, eu acho uma coisa legal de ver, eu vejo algumas, o pessoal jogando. Uma coisa que é muito louca é quando você vê que tipo, pessoas diferentes têm estratégias diferentes pra fazer as coisas. Eu tenho esse meu jeito meio esquisito de jogar, que eu coloco todas as unidades fortes pra fazer patrulha, que não faz muito sentido, de colocar os caras pra atacar só com um goleiro exército. Tem gente que gosta de fazer grandes barreiras. Tem gente que gosta de usar as unidades mais fortes logo e meio que tancar todo o dano. Então, eu queria até perguntar a vocês qual tipo de estratégia vocês costumam usar nesse tipo de jogos. Ou se vocês gostam desse tipo de jogos. E também se vocês já ouviram falar do Outlive. Se vocês não ouviram falar, recomendo que dê uma pesquisada. Assim, ele, como um jogo antigo, é um jogo bem lento, tá? Então, assim, se eu for conseguir achar esse jogo pra baixar em algum lugar e for instalar, provavelmente você vai querer jogar ele numa velocidade máxima. Porque eu lembro que ele tinha, acho que 2 ou 3 níveis de velocidade. Então você provavelmente vai querer jogar na velocidade mais alta, porque comparar com os jogos de hoje em dia, ele é bem lentinho. É isso, espero ter gostado do vídeo de hoje. Se inscreva no canal se puder, e se quiser, se interessaram. Clique aí no gostei se gostaram do vídeo, deixe comentários, responde aí se vocês conhecem, se você gosta desse tipo de jogo, se vocês já ouviram falar do Outlive. Um abraço e até a próxima. Tchau!